Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. O livro de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Nós estamos estudando à noite as bem-aventuranças. E hoje, como nós temos um culto de aniversário, nós estamos trazendo o estudo para amanhã. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Isso. Eu lembrei muito de você quando eu estava ali pensando, como é seu nome, querido? Maria. Marina, aí, só xará aqui, viu, Marina? Você deve estar com fome, né? Não, quem está com fome aí? Quem está com fome? Ninguém está com fome? Então não precisa nem almoçar, né? Eles vão almoçar conosco, teremos o prazer. Olha que bonito esse texto, olha. Mateus capítulo 5, versículo 6. Vamos orar, Senhor, com alegria, com respeito, com temor. Vamos ler novamente a Tua palavra. E nós pedimos que o Senhor continue falando conosco, ilumine o Teu texto santo para que o compreendamos e use o pregador como Teu instrumento no trazer a Tua palavra. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Olha lá, Marina, olha que lindo. Vamos ler juntos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Viu? Fome e sede. Viu? Mais ou menos, né, Maria? Não foi muito boa, mas foi interessante. Amados, queridos irmãos, há uma passagem muito interessante aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, em que Eliseu está reunido com alguns alunos, é como se tivesse um seminário. Ele estava preparando ali profetas, ensinando a palavra de Deus. E olhem que interessante que vai acontecer. Ele está aqui em 2 Reis, capítulo 4, versículo 40. Eu acho que é esse o versículo, vamos conferir. 2 Reis, capítulo 4, versículo 40. Eliseu reunido com os seus alunos, ensinando a palavra. O texto diz que eles estavam com fome, havia muita fome naquela região. Vou ler a partir do versículo 39. Diz assim, olha lá, 2 Reis 4, 39. Então, saiu um ao campo e apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou, cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram, morte na panela, o homem de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Eram frutos como pepinos, que foram vistos naquela planta, não eram conhecidos, mas eles eram venenosos. Nem tudo que a gente vê pode comer. E inadvertidamente, erradamente, aquele jovem trouxe, cortou em pedaços, preparou, e quando eles estão comendo, eles sentem o veneno. Sentem o veneno. E aí gritam, morte na panela. E aí Eliseu manda jogar farinha, a mesma farinha que era usada para fazer o pão, e diz assim, agora, esse alimento pode ser comido. Porque muitas vezes nós comemos coisas erradas. Muitas vezes nós nos alimentamos mal. Não é? A minha mamãe, tadinha, ela está cheia de dor na coluna, não está se alimentando bem, não veio hoje. E aí eu fui levar sábado uma sopa para ela. E eu falei, mãe, você está comendo? Estou. Mas está comendo o quê? Você não está cozinhando? Aí eu como pão com queijo todo dia. Olha, não é aliás, eu adoro pão com queijo, mas não é aquele alimento que nos faz levantar. Ele nos faz crescer para o lado. Não é? E às vezes nós também temos nos alimentado com coisas erradas. Não apenas alimento físico, mas emoções, sensações. Não é? Olhem, ontem não é? Aquele jogo do Flamengo, mas olha que coisas absurdas, né? Pessoas vão ao Maracanã para ver uma projeção, pessoas saindo pelas ruas gritando, buzinando, se matando por causa de futebol. Esse é um alimento errado. É um alimento errado. E muitas vezes a morte na panela. E quando Eliseu bota farinha, ele está nos lembrando de Jesus, quando diz que seria o pão da vida, que traz uma nova
vida, que liberta o homem da morte espiritual, do pecado. Amados queridos irmãos, as bem-aventuranças, como eu tenho dito aqui aos irmãos à noite, Jesus olha o povo que vem buscar milagres, muitos milagres. O povo só queria milagre. Ele já estava dizendo que eram como ovelhas sem pastor. A ovelha depende integralmente do pastor. A ovelha é míope, a ovelha tem um faro horrível, ela é frágil, não consegue caminhar com facilidade. Ela só tem de sentido apurado audição. É por isso que o pastor de ovelhas anda com o cajado, porque ao bater no chão, ela sabe aonde está o seu pastor. E ela sabe se ele está caminhando, se ele está correndo ou se ele está parado. Aí lembramos o Salmo de Davi, né? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque a ovelha depende integralmente do pastor. E quando Jesus olha e vê aquelas multidões caminhando na rua, dizendo que são como ovelhas sem pastor, eles não sabem para onde vão. E aí Jesus então sobe no monte e ensina aos seus discípulos. Preparando-os para que eles guiassem essas ovelhas. E aqui nesse versículo 6, ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça. Mas, pastor, o que é essa justiça que o texto diz aqui? Não é? John Stott, um dos maiores teólogos, né, do século XX, diz que a justiça se divide em justiça legal, moral e social. Ou seja, fome e sede, necessidade, carência de justiça legal. O que é justiça legal? É a salvação que Deus nos dá. Ou seja, é a pessoa que sente que ela está vivendo errado, que ela sente que ela está caminhando errado, que ela sente que há um vazio enorme no seu coração, que ela sente que há necessidade de uma transformação, e esses sentimentos é um toque de Deus na vida dela, dizendo assim: muda essa vida, muda essa vida. É como aquele filho pródigo que estava comendo as bolotas dos porcos, e de repente ele sente no seu coração: na casa do meu pai eu viveria melhor. E o que é a justiça legal? É a salvação gratuita, como diz João 3,16, porque, vamos repetir comigo, vamos lá. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus Cristo, quando morreu por nós, numa cruz, sofreu por nós, levou os nossos pecados, ele nos justificou. Essa expressão bíblica, teológica. Agora nós estamos justos na presença de Deus. Por quê, pastor? Porque antes nós não podíamos nos apresentar perante Deus, porque estávamos em pecado. Éramos escravos do pecado. Então Jesus Cristo nos trouxe a justiça legal. E há um determinado momento na vida de todo cristão, que é da sua conversão, quando ele sente intensamente essa necessidade de uma transformação da sua salvação. Então, bem-aventurados aqueles que sentem a necessidade de abandonar o pecado e se lançarem na mão de Deus, receberem de Deus a justiça legal. Mas também, John Stott fala na justiça moral. O que é a justiça moral? É o viver diferentemente neste mundo. A palavra de Deus diz que nós somos sal e luz, nós somos diferentes. Nós temos que ser diferentes. O mundo tem que olhar para nós e tem que ver que nós somos diferentes. Nós não somos iguais ao mundo, não é? Não somos iguais. Mas como não somos iguais? Nós temos pensamentos diferentes, ações diferentes, roupas diferentes, o falar diferente, o pensar diferente, porque nós somos novas criaturas. E essa justiça moral é um processo de santificação, transformação. Vocês já fizeram, Marina, você já fez alguma coisa que você pensou assim, não devia ter feito isso, errei? Nunca fez. Quem é a mãe dessa santa aqui? Pai, abençoado, pai, abençoado. Até caiu aqui o violino dela, né? Mas, às vezes, você obedece o papai? Sempre? Não. Caiu na normalidade, né? E, às vezes, você, quando não obedece, você sente assim, eu devia ter obedecido? Isso é santificação. Assim, eu tenho que mudar, né?
Você tem um sorriso lindo, lindo mesmo, não é? Então, amado, isso é santificação, justiça moral. E que bom que nós sentimos esta fome de crescermos em espiritualidade, em santificação, em intimidade com Deus. Nosso padrão de santidade é Jesus Cristo. É alto padrão. É o que Ele pede e exige de nós. Como Paulo diz, não é? Que temos que imitá-lo como Ele imita a Jesus Cristo. Mas existe também, queridos, a chamada justiça social. Olha, nós olhamos o nosso país e vemos a injustiça da justiça e nós nos comovemos, nos envergonhamos, somos motivos de chacota. E aí, quando nós olhamos esta injustiça, o cristão deve se colocar de forma contrária. A televisão divulgando a destruição da família, a prostituição, a pornografia. É proibido o jogo, mas o governo explora jogos ditos legais. Nós olhamos para isso e sentimos no nosso coração que isso é uma injustiça. Porque bom seria que todos nós tivéssemos a mesma coisa, não é? Não seria bom? Vocês vão daqui, vocês vão ver a praia, não vão? Vão ou não vão? Adalto, eles vão à praia? Depende do tempo, né? Mas que bom se Minas Gerais tivesse praia, não seria bom? Senti que eles estão meio apreensivos, estão com fome. Eles estão com fome, não é? Não? Você gosta de praia? Gosta de praia? Gosta de tomar banho de mar? Gosta. Não sei se ela entendeu o que eu falei, mas ela gosta, né? Então, amados, olha, isso é fome e sede de justiça. É isso. Primeiro, é o sentimento da necessidade da mudança de vida. Segundo, é o sentimento da necessidade de crescermos em intimidade e santificação com Jesus Cristo. Terceiro, é não nos acomodarmos com a injustiça da nossa justiça. Olha que vergonha, né? Nosso Supremo Tribunal Federal. Temos que orar por aqueles homens. Temos que orar por aqueles homens. A injustiça da nossa justiça, não é? Agora, que tipo de apetite devemos ter por esse alimento? Não é isso? Às vezes eu passo o dia inteiro sem comer. Quando chega a noite, eu perco a linha na hora de jantar, não é? Como 1, 2, 3, 4 vezes. Nos alimentamos errado. E às vezes, espiritualmente, também nos alimentamos errado. Primeiro, entendam que os mortos não têm apetite. Você nunca viu restaurante no cemitério, não é? Não tem. Então, aqueles que são mortos espiritualmente não sentem a necessidade de Deus, não sentem a necessidade de uma mudança de vida. Eles compactuam com essas injustiças, eles se aproveitam, porque eles estão mortos espiritualmente. São os indiferentes. Um segundo erro é a falta de apetite. Tem gente que é convertida, é transformada, mas não quer crescer em espiritualidade. Não gosta de orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não vai à igreja. Repare, ele está sem apetite espiritual. Ele vai ser fraco. Fraco espiritual. Sabe o que é um crente fraco espiritual? É aquele que diz assim, ó, e naquela igreja tem uma oração, tem uma mulher que ora, que é uma bênção. Ele corre e vai para a oração. Aí diz, ó, naquela igreja ali teve um milagre. Ele corre para ver aquele milagre. Ele é como impelido por qualquer vento, porque ele não consegue se alimentar e entender Deus na vida dele. Há pessoas também, queridos amados irmãos, que têm uma alimentação inadequada. Se alimentam com coisas que não fazem crescê-lo espiritualmente, com alimento estragado, né? Tem igrejas aí que dizem assim, ó, eles botam uma faixa grande assim na frente da igreja, assim, culto de milagres. E um monte de gente vai para o culto de milagres. Mas a nossa função, quando estamos na igreja, não é buscar milagres, é louvarmos e adorarmos a Deus. Jesus nos ensinou isso, buscarmos a Ele em primeiro lugar. E as demais coisas? Ele acrescenta. Mas tem gente que vai à igreja só para buscar milagre, milagre. Jesus caminhava, as multidões iam atrás, tocavam, puxavam, pediam, imploravam. Eles queriam pão, queriam peixe, queriam curas. Paralíticos, coxos, cegos, ele curava. Mas ele dizia, eu estou aqui para libertar o homem da escravidão do pecado. As demais coisas Deus acrescenta. A gente liga hoje a televisão, eu não sei se porventura alguém aqui que está nos visitando, que não é crente,
Nós ligamos a televisão hoje em dia, é vergonhoso o que nós vemos. Vergonhoso. Pessoas que se chamam pastores só pedindo dinheiro. Pede dinheiro, pede dinheiro, pede dinheiro, pede dinheiro, pede dinheiro. É vergonhoso, irmão. Reparem, nós estamos numa situação, humanamente dizendo assim, difícil. Eu estou apresentando a igreja, porque é a nossa obrigação. Mas eu não estou pedindo aqui, irmão, ó, quem puder dar 50 mil, quem puder dar 100 mil. Que vergonha, irmão. Dá dinheiro para eu manter esse programa na televisão. Não tem dinheiro para manter programa na televisão? Não põe programa na televisão, pronto, não põe. Mas fica lá pedindo. Aí nós conseguimos ver algumas distorções, né, pastor Biratã? Tem pastores que têm avião. O senhor tem avião, pastor? Pastor Marco Aurélio tem avião? Pois é. Tem pastores com casa em Miami. Tem casa em Miami, pastor? Se tiver, me empresta, tem? Não tem, né? Marco Aurélio tem casa em Miami? Aí eu imagino Jesus andando, vivendo de doações, simples. Tem pastores que andam com carro blindado, com segurança, porque tem medo de serem assaltados. Perderam a noção de Jesus quando diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Mais fácil é um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico ir para o reino dos céus. Eu gosto de contar isso quando as pessoas não... Eu fui certa vez num trabalho de recuperação de viciados, fui eu e meu genro, porque tinha um irmão que estava lá internado. E aí era um culto que durava a noite inteira, de sábado para domingo. E aí, no meio daquele culto, eu vi algumas coisas interessantes. Vou contar uma aqui para os irmãos verem a loucura que está se chegando e o alimento impróprio que está se dando às pessoas. O pastor chegou para uma senhora e falou assim, você está com endemoniada, vem para cá. Eu falei, meu Deus, a senhora passou a noite inteira louvando, adorando a Deus, está endemoniada? Aí veio. Aí ele falou, aceita Jesus. Não, aí ele bateu na cabeça dela, ficou meio tonto. Aceita Jesus. Olha, vou colocar um câncer no seu seio. Você está com câncer. Agora eu vou tirar, hein? Aceita Jesus. Não, vou pôr de novo. Eu fiquei, Senhor, onde é que vai isso? Agora eu vou tirar, hein? Aceita? Não. Olha, vou pôr de novo. Irmãos, eu fiquei com tanto medo que eu estava achando que eu não sei se a mira dele é ruim. Ele podia errar. Aquilo bater na parede, voltar em um de nós, não é? Então estava lá escondido, né? Que absurdo, gente. Que alimento é esse? A gente vai na casa de Deus para louvar, para adorar a Deus, para sentir a paz, para sentir o conforto de Deus. As demais coisas, Ele derrama sobre nós. Saiu o Salmo 23, ó. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos repetir? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora você vai repetir, vocês gravaram? Deixa eu ver, vamos repetir. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora, quando a gente fala nada, tem que fazer assim com o dedo. Vamos ver? Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem crê nisso, diga comigo amém. Amém. Então, não reclame. Por que você reclama então? Deus dá o necessário. Deus não dá mais, nem dá menos. Ele nos dá o necessário. Então, já entendemos, pastor, o que é a justiça, fome e sede de justiça. Agora, o texto diz bem-aventurados. O que é bem-aventurados? Felizes. Era uma expressão para identificar a felicidade dos deuses gregos. Foi traduzido pela palavra bem-aventurado. É muita felicidade, muita, que ninguém tinha. Ou seja, quando nós entendemos isso e buscamos isso, nós temos dentro de nós algo muito especial, maravilhoso, que é a bênção de Deus. É a paz de Deus. Jesus disse, deixe-vos a minha paz, não vou lá dar como o mundo a dar. Nós temos a fé, nós temos a esperança, nós temos a alegria, e no meio das tempestades, nós conseguimos descansar no Senhor, porque somos bem-aventurados, porque temos fome e sede da justiça de Deus. E temos a certeza da vida eterna. Se você não sabe, eu vou dizer para vocês, viu? São jovens, né? Um dia você vai morrer. Talvez você não soubesse. Eu vou repetir, quando eu repetir, todo mundo vai dizer assim, vamos lá, vamos ver se vocês entendem.
vou falar uma coisa para vocês que não sei que se vocês sabem. Um dia você vai morrer. Por que vocês não falaram, ó? Não vão morrer, não? Em Minas ninguém morre, pastor Marco Aurélio? Ah, daqui a muito tempo. Tá certo. Tá certo. Viu como é bom as crianças? Maravilhoso, né? Mas vocês vão falar comigo, ó, todo mundo, ó. Um dia você vai morrer. E você vai para onde? Você vai para onde, irmão? Eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem vai para o céu, diga comigo amém. Amém. Eu tenho um amigo que me ama muito, é o Jorge Vion, ele disse assim para mim, certa vez: pastor, eu amo tanto o senhor, amo tanto, 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 que quando eu chegar no céu, eu quero que o senhor esteja lá para me receber. Eu falei assim, se eu não estiver, espere que eu vou chegar. Porque lá eu vou. Eu espero um dia encontrar vocês lá. Todos nós, imagina estarmos lá na grande orquestra de adoração a nosso Deus, onde não há dor, não há sofrimento, não há tristeza, não há Flamengo, não há VAR, só alegria, irmão, alegria. Porque nós temos fome e sede da justiça de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo teu ensino, dessa necessidade, Senhor Deus, que um dia sentimos de transformação, de mudança, salvação, e continua na nossa vida nessa necessidade de conhecermos mais a tua palavra e cada vez estarmos mais próximos de ti, Senhor Deus, em conhecimento e no proceder da nossa vida. Senhor, toma conta do nosso país, tantas injustiças têm acontecido, mas nós cremos que o Senhor está mudando esse país. Nós te agradecemos e oramos, Senhor Deus, estende as tuas mãos sobre a nossa pátria, em especial sobre o poder judiciário, transforma, Senhor Deus, quebranta, faz diferença, Senhor Deus, na nossa terra. E que saímos daqui animados, Senhor Deus, cheios de fome e sede da tua justiça, para sermos bem-aventurados sempre ao longo das nossas vidas. Nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo, estejam sobre todos nós, sobre todo o teu povo, hoje e por todo sempre. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar e nós vamos louvar a Deus mais uma vez, não é isso? Vamos louvar a Deus.